Olá, galerinha linda! Aqui é a Angel trazendo mais relatos de terror para vocês. E hoje, como sempre faço, estava dando uma olhada lá nos primeiros vídeos do canal e achei mais dois aqui que garanto que vocês vão ficar, chocado. Tem os que já viram e vão relembrar e tem os novos inscritos que não conhecem, que garanto que vão ficar... Olha, sem palavras, os relatos são muito bons. Eu revivi cada cena quando estava editando aqui para vocês. Bom, mas antes de começarmos, quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva aí no canal. E todos vocês que estão aí, deixem o like para ajudar o canal também e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Com os inimigos também, né? Tem que ter um jeito de se vingar deles. E então, bora lá compartilhar com os inimigos, deixar eles com bastante raiva. E se você não está sendo notificado, toque o sininho das notificações na opção todas. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Já vou deixar esse recado no começo, gente. Se você quiser e puder ajudar o canal Angel Black Contos de Terror, você tem um monte de opção. Tem o Super Chat, os Super Stickers, quando acaba o vídeo, valeu demais. Também tem o Pix, e o Pix é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário do mesmo. Desde já, deixo aqui a minha gratidão do fundo do meu coração a todos vocês que vierem dar aquela força, aquele up pro canal. Bom, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera! Já falei demais! Vamos à história, então? A história de hoje é O Pequeno Caboclo e o Lobisomem. Olá, Angel! Meu nome é Rebeca e o que hoje vou lhe contar neste relato aconteceu comigo no ano de 1965. Na época, eu era uma professora de apenas 25 anos de idade, apaixonada por minha profissão. E mesmo morando no interior de São Paulo, fui lecionar em algum lugar lá por perto de Rondônia. Quando fui para lá, fiquei na casa de uma tia minha, que é irmã da minha mãe. Aliás, era irmã de minha mãe, pois hoje ambas são falecidas. Que era casada com um homem rústico, que trabalhava em uma madeireira lá naquela região. Me lembro que quando eu cheguei lá, ele disse com todo o sarcasmo do mundo que não sabia o que eu tinha ido fazer lá, pois para cortar madeira ninguém precisaria de estudos e para cuidar de marido então, tão pouco. Minha tia sorriu para mim e disse para ignorá-lo, porque ele era inofensivo. Aí entramos na casinha deles, que era bem simples, mas muito aconchegante e quentinha. Minha tia fez um cafezinho fresquinho em seu fogão de lenha. E assim que ela terminou, tomamos o café, colocamos o papo em dia. Ela então me levou para conhecer o local. Aquilo para mim não era mais que um povoado. Acho que não tinha nem 1000 habitantes. Mas até que era bem organizadinho. Tinha um pequeno posto policial com 2 homens só. Um também pequenino centro de saúde com um médico e 2 ou 3 enfermeiras. E uma prefeitura, ou subprefeitura, não sei dizer ao certo. E, enfim, conheci onde eu iria lecionar. A escolinha era bem pequena. Tinha a secretaria logo na entrada, depois a diretoria e logo após 3 salinhas de aula. Apenas 3 salas de aula. Do lado de fora tinha uma pequena cantina com refeitório, um pequeno pátio e os sanitários, né? Que eram 2, simplesinho, um para menino, outro para menina.
O lugar era bem simples, mas o que eu queria mesmo era ensinar. Talvez com os meus conhecimentos melhorar um pouco a vida das pessoas dali. Uma semana depois que cheguei, começaram-se as aulas. Eu comecei a lecionar. Que felicidade! Vi que tinham poucos alunos e a maioria eram meninos. Bom, mas tudo corria normalmente. Meus alunos eram bem educados. Acho que era por terem pais bem rígidos e, na época, ou eles tiravam boas notas na escola e se comportavam, ou teriam que passar os dias inteirinhos trabalhando na madeireira junto com os pais. Os dias foram passando normalmente, até que comecei a perceber que algumas coisas minhas que eu deixava guardada em meu armário na sala de aula estavam simplesmente desaparecendo, o que era estranho, pois à noite não ficava ninguém por ali. E durante o dia, quando as crianças já tinham ido embora, que eu revisava, as coisas ainda estavam lá. No começo, sumiu um pacote de sequilhos que minha tia fazia para que eu levasse para a escola, e quando eu não comia tudo, eu deixava guardado no meu armário. Bananas, maçãs e outros mimos dados pelas crianças a mim, se eu esquecesse, simplesmente desapareciam. Então, comecei a trancar o meu armário com cadeado. E um belo dia cheguei, o armário estava todo riscado. Parecia que um animal pequeno, como uma jaguatirica, tivesse tentado abrir o cadeado. É estranho, mas é isso. O bichinho tinha tentado sem sucesso abrir meu cadeado. Falei com a zeladora, que também era a cozinheira da escola, e ela me disse que poderia se tratar de uma raposa ou outro animalzinho com fome, como o jaguatirica, e que era comum acontecer esse tipo de coisa por ali. Poderia até mesmo ser um sagui, um bugio, que não tinha necessidade de eu comentar o ocorrido com mais ninguém, que era totalmente normal isso acontecer. Depois que aquela senhora me disse aquilo, eu fiquei com dó dos bichinhos, né? E comecei a deixar todos os dias uma fruta em cima da minha mesa de propósito antes de ir embora. E sempre a fruta ou o lanchinho desaparecia durante a noite. Com os dias passando, minha curiosidade em saber o que era o bicho que gostava de comer minhas frutas foi aumentando. Aí falei para minha tia que a qualquer dia eu iria na escola à noite para ver se eu conseguiria avistar o tal bichinho que era viciado em frutas. Minha tia falou que eu não saísse à noite, pois ali às vezes acontecia ataque de animal selvagem contra pessoas. Já tinha acontecido várias vezes e era muito perigoso eu sair de casa à noite sozinha. Então eu fingi concordar com ela, e assim que ela e meu tio adormeceram, peguei uma fruta e um lanchinho e saí a surdina para a escola. Quando cheguei lá, estranhei, o portão estava aberto e as portas também. Então eu entrei bem devagarinho e cheguei até a minha sala de aula. E o que eu vi lá me deixou surpresa. Era um menininho, um índiozinho, um caboclinho, não sei ao certo. Só sei que ele parecia ter uns 5 ou 6 anos de idade. Estava com um pedaço de papel e lápis. Parecia até querer escrever algo, mas só sabia fazer rabiscos no papel. Quando o bichinho me viu, instintivamente correu,
Pulou com muita facilidade o cercadinho da escola e se embrenhou no mato. Eu estava indo atrás dele, quando a zeladora, que tinha saído não sei de onde, me segurou pelo braço e perguntou o que eu fazia na rua àquela hora, pois ficar ali era muito perigoso, pois à noite poderia aparecer o animal selvagem que atacava as pessoas ali naquele povoado, que eu estava correndo risco, enfim, o mesmo papo da minha tia. Então, olhei seriamente para ela e perguntei, o que ela estava fazendo, visto que ela também estava na rua àquela hora da noite. Ela apenas me respondeu que era melhor nós duas seguirmos o nosso caminho e dormir. Naquela noite, ou seja, naquele resto de noite, não preguei os olhos pensando naquele pequeno caboclinho. E assim que acordei, contei o ocorrido para minha tia, que primeiro, me deu uma bronca, mas depois, assim como eu, ficou bem curiosa. Durante a semana seguinte, eu deixava algo de comer todos os dias em minha mesa e nada do negócio sumir. Até que começou a próxima semana e as coisas voltaram a sumir de minha mesa. Fiquei até contente. Contei a minha tia, só que dessa vez ela disse que eu não iria sozinha para a escola. Então ela contou para o meu tio e fomos juntos. Então, quando chegou lá, eu entrei na escola e lá estava o caboclinho, que quando me viu, correu de novo. Só que desta vez, eu, minha tia e meu tio o seguimos. O pequenino correu pela mata até chegar em uma construção já em ruínas e lá ele entrou e fechou a porta. Fomos se aproximando bem devagar e olhamos por uma pequena fresta da velha construção. E pasme, junto com aquele caboclinho tinha mais 3 ou 4 igualzinho a ele. O marido da minha tia disse que aquelas crianças não poderiam ficar ali por motivo de segurança, que teríamos que avisar as autoridades que eles precisariam de cuidados de adultos e que eles precisariam de um lar. Mal meu tio terminou de falar essas palavras, ouvimos um rosnado muito alto e forte, e quando nos viramos para ver, vimos um enorme lobo arrastando com os dentes a carcaça de um cervo. E assim que aquele bicho nos viu, aquele enorme lobo de olhos azuis claros e brilhantes como uma pedra preciosa, eu nunca vi olhos tão lindos, se pôs em pé, deu um uivo muito alto e veio fungando e grunhindo em nossa direção. Meu tio, que sempre andou armado, não pensou 2 vezes e atirou no bicho. A bala pegou em uma das patas traseiras. O bicho deu um gemido de dor muito alto e caiu no chão, rolando e grunhindo, urrando de dor. Quando meu tio foi dar o tiro de misericórdia na cabeça do bicho, um bicho pequeno, mas bem esquisitinho, pulou e mordeu a mão dele, derrubando a arma no chão. Era aquele caboclinho que agora estava todo diferente, estava do mesmo tamanho, mas tinha olhos azuis muito claros e brilhantes, dentes finos e compridos e garras afiadas e finas. E seus cabelos estavam todos oriçados para cima e parecia até ter mais pelo resto do corpo. Ele espirrava, sabe, igual uma jaguatirica brava ou um gato do mato. Ele pulou em cima do meu tio e ficava mordendo. Logo outro pulou sobre mim e outro na minha tia.
Por sorte, eles não eram muito fortes e não conseguiam nos machucar muito, mas eram muito rápidos. A gente empurrava de um lado, eles pulavam, mordia do outro, unhava do outro e nos atacavam sem parar. Pareciam até saguis, sabe? Aqueles macaquinhos de árvore, só que grande, do tamanho de uma criança de 5, 6 anos, e espirrando que nem gato bravo. Saímos correndo com aqueles caboclinhos correndo e nos mordendo e indo atrás de nós. Mas quando já estávamos longe das ruínas, ouvimos um uivo, sabe, muito alto e forte. E assim que aqueles bichinhos ouviram o uivo, eles voltaram correndo em direção às ruínas. E nós corremos sem parar até chegar em casa. Estávamos todos mordidos e arranhados. Tínhamos até alguns arranhões bem profundos na pele. Passamos o resto da noite fazendo curativos no corpo todo. No outro dia, assim que o sol raiou, fomos ao posto policial e contamos tudo a eles. E mesmo não acreditando muito na gente devido aos nossos machucados, nos deram um voto de confiança e foram com a gente até as velhas ruínas. E quando chegamos lá, não havia nem sinal dos caboclinhos, nem do lobo da noite anterior. Mas dentro das ruínas achamos vários papéis rabiscados, lápis jogados nos cantos e meus saquinhos de sequilhos vazios. Ah, e o servo que o lobo estava arrastando estava lá. Quer dizer, estava apenas os restos, praticamente o esqueleto do bicho, todo raspado, com marcas de dentes afiados, mas pequeninos, mas também tinha marcas de garras e dentes enormes. Nós 5, eu, minha tia, meu tio e os 2 policiais, nos olhamos, pensamos e decidimos nunca mais tocar nesse assunto, a não ser que encontrássemos provas concretas, pois tudo que tínhamos conseguido ali não seria o suficiente para sustentar nossa história. Ainda bem que os policiais acreditaram na gente. Fiquei aquele resto de dia em casa. Não fui dar aula, pois estava toda dolorida. Já de tardezinha, quando estávamos jantando, alguém bateu palmas. Saí para ver quem era. Vi que era a cozinheira e zeladora da escola. Ela disse que foi lá porque tinha que se despedir especialmente de mim. Eu falei, mas por que você vai embora? Para onde você vai? Ela então me respondeu, para onde não exista gente intrometida como você. Aquela mulher então foi mancando em direção do seu velho carro, deu a partida e saiu pela estrada. Eu fiquei no portão olhando ela se afastar sem reação, sem saber o que dizer. Mas assim que o velho carro se afastou um pouco, posso jurar que vi aqueles caboclinhos da noite passada se levantarem no banco de trás do carro. Nunca mais vi aquela mulher e nunca mais houve roubo de comida naquela escola. Também, nos anos seguintes que lá passei, não houve nenhum ataque de animal contra qualquer animal doméstico ou a pessoas. Hoje já tenho 81 anos de idade e nunca me esqueci do ocorrido. Sei que aquela mulher com certeza era aquele lobo. Mas o que será que aqueles caboclinhos eram? E por que estavam com ela? Acho que morrerei sem obter essas respostas. Observação: não sou louca, Angel. Estou com a saúde mental em perfeito estado. Boa noite, Angel, e obrigado por contar a minha história. Beijos para você e para todos os seus inscritos.
É, meus aterrorizados, que relato diferente, não. Até a parte do lobisomem eu achei normal, mas igual a relatante eu fiquei encucada. O que seriam esses bichinhos que estavam defendendo o lobisomem? E depois, né, os caboclinhos estavam com a mulher indo embora. Gente, o que esses caboclinhos estavam fazendo com a loba? Não sei. E eu, Angel Black, acredito sim no sobrenatural. A história de hoje é O Orgulho e a Queda de um Lobisomem. Esse título foi eu que coloquei porque ele veio sem título, tá, galera? Vamos lá? Olá, me chamo Zula e há pouco tempo atrás, mais ou menos 2 anos, minha bisavó, que hoje já está ao lado de nossos orixás de devoção, me contou uma história. Minha bisavó ouviu essa mesma história da mãe dela, que também ouviu da mãe dela, que foi quem realmente viveu esses acontecimentos aqui narrados, quando foi comprada por um poderoso e cruel senhor de terras, lá para as bandas de Minas Gerais. Uns 10 ou 15 anos antes da famosa Lei Áurea. O maldito coronel, senhor de terras, acho que era assim que eles eram chamados na época, pois minha bisa me contou essa história sempre se referindo ao maldito como Sinhozinho. Então esse Sinhozinho comprou a avó da minha bisavó com apenas 13 anos de idade, quando ela estava começando a pegar corpo de mocinha, para trabalhar dentro da casa grande. E por ela ser mestiça, tinha uma beleza acima dos padrões da época, tanto baseada em mulheres brancas como em mulheres negras. Na verdade, ela era muito bonita. Então, segundo a minha bisa me contou, ele se gabava por ter pago muito caro por aquela peça. Era assim que chamavam os escravos. Que horror, né, gente? A menina caminhou sendo puxada por cordas, junto com vários outros escravos por 2 dias inteiros e uma noite até chegar na fazenda do coronel. E durante essa curta viagem ela sofreu muito e motivos não faltavam. Ela tinha sido separada de sua mãe, que ela amava muito, e também de seus irmãos menores. E os homens que estavam escoltando eles eram muito cruéis. Nela, aqueles homens não podiam dar chibatadas e nem bater, pois a peça, como era chamada, tinha que chegar intacta até a fazenda. Mas ela sofreu todo tipo de agressão verbal, tomou cusparada, até xixi jogaram nela. Ainda via o quanto os outros escravos sofriam castigos físicos muito cruéis. A comida e a água também era escassa para todos eles. Nessa viagem, ela também conheceu um escravo, que não era igual aos outros. Esse tinha algo diferente. Todos chamavam ele de Cuco. E apesar dele ter pouco mais de 15 anos, ele já era grande e forte, parecendo ser um homem adulto. Ele não baixava a cabeça e tinha um jeito altivo de ser, e isso lhe causava muitos problemas. As costas dele era toda cortada de chicotadas, o rosto cheio de cicatrizes, mas nada baixava a crista daquele escravo, nem o tronco, nem os grandes períodos de fome e sede, nada.
Ele dizia que preferia morrer em pé do que viver de joelhos. E essas atitudes do rapaz chamou muita atenção da avó da minha bisavó, né? Que se chamava Zula. Aliás, recebi esse nome em homenagem a ela, e é assim que me referirei a ela no restante do relato. Quando chegaram na fazenda, serviram um angu para todos, e a maioria deles foi jogados na senzala. Bem, todos menos Cuco, que além de ficar sem comer, dormiu amarrado em um tronco para ver se ele abaixava a crista. A jovem Zula também não ficou na senzala. Ela foi levada direto para a casa grande e a alimentação dela foi um pouquinho melhor que a dos outros escravos que ficavam do lado de fora. As outras escravas da casa olhavam para ela com uma tristeza no olhar, enquanto a Sinhá já olhou para ela com expressão de ódio. Até se referiu à pobre mocinha como se fosse o novo brinquedinho do coronel. Ai, que mulher nojenta! Aquela noite, Zula dormiu em um quarto que ficava ao lado da cozinha. Era um quarto grande, com apenas uma porta, com grades, sem nenhuma janela. Além dela, dormiam em esteiras no chão amontoadas várias outras escravas. Dormir era um modo de falar, pois várias delas eram arrastadas pelos cabelos para fora do quarto, pelos capangas do coronel. E quando voltavam, estavam desgrenhadas, algumas vinham muito machucadas, outras chorando, outras com a cabeça baixa, envergonhadas. Aquilo ali era um verdadeiro inferno. Fora os barulhos de gritos e chicotes de escravos que estavam nos troncos sendo torturados, mesmo sendo noite. Teve uma ocasião que Zula tinha descido com as outras escravas para o rio que cortava a fazenda lavar roupas. E quando estavam voltando, ela viu o escravo Cuco no tronco, todo arrebentado, com as costas em carne viva, e o maldito coronel chicoteando ele sem parar. E pior, ele parecia se divertir a cada chicotada que dava naquele escravo. Zula baixou a cabeça com os olhos cheios de lágrimas e correu para dentro da casa grande. E assim que o coronel saiu de perto do pobre, ela ferveu algumas ervas, pegou uns trapos bem limpinhos e escondeu um pedaço de pão embaixo do vestido e foi até o tronco. Ela molhou o pão naquela água de ervas fervidas e fez tipo uma pasta e ajudou Cuco a comer, forçando a boca dele com as mãos e colocando dentro da boca dele aquela pasta de pão. E ele teve muita dificuldade para engolir, ele babava quando engolia. Ela também começou a curar as feridas do corpo dele com aquelas ervas. Ela ainda estava cuidando dos ferimentos dele quando ele começou a tentar falar alguma coisa para ela, mas as palavras saíam incompreensíveis, pois os lábios e o rosto dele estava muito inchado devido ao tanto de pancadas que ele tinha levado. Por isso as palavras não saíam. Foi a única vez que ela viu o medo nos olhos dele. Mas o medo não era por ele, e sim por ela.
O coronel estava vindo bufando como um boi bravo, dizendo que ele tinha pagado uma fortuna por Zula para ela ficar dentro da casa, para servir apenas a ele, e ela ali, com as mãos em um escravo imundo. Mas ela e o escravo pagariam caro por aquela afronta, e que daquela vez Cuco ia ver quem é que mandava ali. O maldito coronel amarrou Zula em um tronco ao lado do tronco de Cuco, e naquela noite ele acabou com a virtude e com a inocência de Zula, com muita brutalidade, amarrada naquele tronco como se fosse um animal. E ele dizia aos gritos enquanto batia nela que se ela queria se misturar com os escravos sujos de fora, ela seria tratada como os escravos de fora. Enquanto ele abusava dela, Tuco também teve seu castigo, pois o coronel decidiu dar-lhe mais 100 chibatadas, e a cada chibatada que ele dava no escravo, ele dizia ao pobre que tudo o que tinha acontecido com Zula tinha sido por causa dele. Mas antes de levar 50 chibatadas, Cuco já tinha desmaiado. Na verdade, Zula achou que ele estivesse morto. Depois que o maldito coronel terminou de dar as 100 chibatadas no corpo inerte de Cuco, ele disse para uma velha escrava da cozinha jogar salmoura nos ferimentos. A velha escrava fez aquilo chorando e tremendo, mas o escravo nem se moveu. O coronel também ordenou que deixassem que Zula dormisse amarrada no tronco para aprender a dar valor à vida que tinha dentro da casa. Mas se algum daqueles homens tocasse nela, pagaria com a própria vida, pois ele enfatizou: essa escrava é propriedade minha. E dizendo essas palavras, ele entrou para dentro da casa grande, bufando de raiva. A noite estava muito fria e Zula tremia de frio, pois não tinha nem como ficar encolhida para tentar se aquecer, pois estava pendurada naquele tronco. E quando ela sentia que já estava ferrada, ainda veio a Sinhá, que a odiava, e lhe jogou um balde de água fria e saiu rindo, gargalhando, dizendo que queria mais é que Zula morresse congelada aquela noite, pois assim a vida dela seria muito melhor. Zula estava quase perdendo os sentidos, quando uma névoa densa começou a tomar conta do lugar. E assim que essa neblina chegou, cobrindo tudo, os capangas que estavam rondando os troncos caíram desacordados. E logo ela ouviu o barulho de cascos de cavalo. Não demorou muito, surgiu no meio da neblina, parecendo ter saído de lugar nenhum, um cavalo preto com olhos de fogo, e dele desceu um cavaleiro que Zula não conseguia ver o rosto, mas usava botas, chapéu e roupas pretas. A fivela do cinto e as esporas da bota dele eram douradas, e ele tinha em uma das mãos um ferro de marcar gado e escravos, igual do senhor coronel. Ele foi direto até o tronco onde Cuco estava preso e cochichou algo no ouvido dele. E assim que ele fez isso, Cuco acordou com os olhos arregalados, e
aquele homem de preto marcou ele a ferro em brasa, na altura do peito, com um símbolo estranho. Cuco deu um berro tão alto e o cheiro de carne queimada subiu no ar e tomou conta do lugar. Logo, o cheiro de carne queimada começou a dar lugar a um horrível fedor de carniça. E Cuco, gritando e se contorcendo, arrebentou as correntes e foi em direção de Zula e arrebentou as correntes dela também. Nesse momento, ela percebeu que ele tinha olhos vermelhos como sangue, e as suas gengivas sangravam e dentes rasgavam, e a boca dele espumava, e o rosto dele estava ficando todo deformado, assim como o corpo, que estralava sem parar, como se todos seus ossos quebrassem ao mesmo tempo. Ele, depois de soltar Zula, gritou: "Corre! Salve sua vida se conseguir!" E Zula nem pensou duas vezes. Entrou dentro de um paiol de milho e trancou as portas com uma barra de ferro. E pelo buraco da parede, ela pôde ver um monstro, uma besta, saída do próprio inferno, de mais de 2 metros de altura, rosnando e babando como um cão raivoso, forte como um urso, correndo às vezes como um homem e às vezes como um enorme lobo negro de olhos vermelhos. O bicho destroçou os capangas que estavam dormindo em volta dos troncos e depois foi correndo em disparada em direção à casa grande. Depois disso, Zula não via mais nada, só ouvia gritos desesperados. Gritos de homens, mulheres e crianças, acompanhado de tiros, urros, grunhidos e uivos. Depois de mais ou menos 1h30 daquele barulho infernal, ela ouviu apenas um silêncio angustiante total, que só se quebrou quando ela ouviu passadas pesadas, indo lentamente em direção ao paiol onde ela estava. Ela olhou para o buraco e logo viu o bicho negro vindo na direção do paiol. Mas do nada ele começou a cambalear e caiu no chão, quase sem vida. E pouco a pouco o corpo daquela besta começou a voltar ao normal e ela pôde ver o corpo do seu amigo crivado de balas. E antes de morrer, ele pediu para que ela fugisse dali e que não chorasse por ele e nem pelos escravos que foram sacrificados aquela noite, porque era muito melhor morrer de pé do que viver de joelhos. Zula foi a única sobrevivente daquela fazenda. A fera exterminou a todos, mulheres, crianças, o coronel, seus homens, assim como todos os escravos. Ela fugiu dali, mas um fazendeiro vizinho a capturou. Mas na fazenda daquele homem, o senhor e a sinhá, como ela dizia, não eram cruéis. Aliás, já tinham vários negros com carta de alforria lá. A história que foi contada na região é que a tragédia ocorrida naquela fazenda
naquela fatídica noite foi causada por brigas por causa de terras. Mas Zula sabia a verdade. Zula se casou com um escravo alforriado da fazenda e viveu lá até mesmo depois da abolição, pois ela se apegou muito à família do senhor e da sinhazinha. E com um pedaço de terra que ela ganhou, criou seus filhos, netos e assim foi as gerações. E ela também nunca deixou a história daquele escravo orgulhoso que nunca abaixava a cabeça e deu a sua vida. E mesmo sacrificando muito dos seus, acabou com a tirania e com a história e com a descendência daquele maldito coronel. Angel, essa história é passada na minha família de geração em geração, mas minha bisa me contou muitas outras que lhe mandarei assim que possível. Por favor, preserve meu anonimato. Beijos. E aí, galera, não falei que seria emocionante reviver essas histórias? Estou sem fôlego. O que seriam os caboclinhos, hein? E esse lobisomem? Quanto sofrimento, né? O orgulho e queda de um lobisomem. Bom, se você ficou até aqui, se inscreve no canal. Não esqueçam, gente, não saiam desse vídeo sem deixar o gostei, pois vocês são a força e o combustível do canal. Agradeço a todos que colaborem com qualquer tipo com o canal, com contribuições, contribuindo o seu tempo, me dando o seu carinho, deixando o seu gostei, compartilhando o vídeo, mandando conteúdo, enfim, muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, gente. Amo vocês demais. Fui!